Olá, meus queridos, meu nome é Anadília e hoje nós vamos conversar a respeito do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. A mulher com fluxo de sangue. Conta nesse trecho que uma mulher que há 12 anos vivia uma hemorragia, já havia gasto tudo que ela tinha para se curar e ela não conseguia. Estava muito fraca, adoecida, quando ela resolve buscar Jesus em meio a uma turba de gente, né? E ela se coloca com dificuldade, encosta o dedo na orla da túnica de Jesus. Jesus sente e diz: alguém me tocou. E Pedro, seu apóstolo, ironicamente diz: Senhor, a multidão te comprime, te aperta, e você vem me dizer que alguém te tocou? E Jesus diz para ele: sim, uma virtude saiu de mim. E ele se vira e dá de frente com essa mulher, trêmula, com medo, pálida, e ela diz para ele: Senhor, conta a sua história, o que aconteceu com ela e que está curada. E com muito medo. E Jesus olha para ela e diz: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Essa passagem é muito bonita porque quem de nós, né, não atravessa momentos de sofrimento que se arrastam às vezes por muito tempo? E a beleza dessa passagem, primeiro, é a gente lembrar que foi escrita essa passagem na Palestina do primeiro século, onde haviam regras na época que nós desconhecemos. Por exemplo, o fato de uma mulher sofrer de hemorragia, para a época, era algo que a tornava impura, assim como tocar em qualquer um que sangrasse, né? Mesmo um animal, você não podia tocar, que você ia se tornar impuro, e para que você se purificasse, você precisava buscar a presença de sacerdotes da época e fazer um ritual de purificação, onde exigia a compra de animais, então havia um gasto com isso. Então as pessoas não queriam tocar. Então é mais ou menos o que a gente vive hoje em relação à pandemia, né, o Covid. Quando a gente sabe que alguém está com Covid, a gente não quer tocar, a gente não quer se contaminar com isso. Hoje, porque a gente pode até morrer. Na época, é porque você era olhado de forma ruim, né? Você se contaminava, você era impuro. Então, ninguém queria ser impuro. Outra coisa importante para a gente lembrar é que quando fala que da túnica que tinha uma orla bordada com uma linha azul, é porque na época todas as túnicas eram bordadas na sua barra com uma linha azul, para que nós pudéssemos olhar e lembrar das leis divinas. Então, quando um conversava com o outro, lendo ali aquela linha azul, você já tinha que lembrar da lei divina. Então, era assim: você não pode pecar, você não pode errar. Lembra, você tem que estar de acordo com as leis divinas, né? Então, essa mulher, quando ela resolve encontrar com Jesus, a gente tem que lembrar da dor dessa mulher, que são 12 anos vivendo uma intensa solidão, uma angústia muito grande, um frio, um vazio muito grande, onde ela usou de todos os recursos que ela tinha. Então ela se movimentou achando que ela ia conseguir, com o poder do dinheiro, vencer isso, e ela não conseguiu. Mas ela não desistiu, ela continuou lutando para que ela vencesse essa situação de dor. Mas imaginem também se colocar diante de uma multidão de pessoas que sabiam que ela era doente, né? E que sabiam que ela podia ser punida por estar no meio da rua colocando em risco tantas pessoas. E na cabeça dela ainda passava assim: será que ao tocar Jesus, ele não vai querer me punir, não vai chamar, né, alguém para me prender? Porque eu estou infringindo, né, uma situação que eu sei que é errada?
Mas ela não teve medo, ela se lançou porque ela estava em conformidade com as leis divinas dentro dela, né? E é a beleza do trecho quando diz, né, que ela tocou Jesus na orla da sua túnica. Então, mostrando para a gente hoje, quando lê o texto, esse entendimento, o porquê que ela se curou, né? Porque ela queria mostrar que por dentro ela estava renovada, o seu interior estava renovado, né, em Deus. E Jesus, quando olha para ela, ela está trêmula, porque imaginem, ela estava no meio daquela multidão, as pessoas podiam, no meio da confusão, acabar matando aquela mulher, né? Porque eles não queriam a presença dela ali, ela era impura, né? Eles não aceitavam ela estar ali em meio a todos eles que estavam numa condição de pureza, digamos assim, né? Querendo uma cura. Mas ela era impura, ela não podia ter o mesmo direito deles. Então ela estava com muito medo, né, de estar ali naquela situação. E ela venceu também essa dor, né? Então ela venceu inúmeras dores interiores e exteriores para que ela pudesse ir ao encontro de Deus, ao encontro de mostrando a sua prontidão para poder viver uma vida de paz, né? Existem 2 livros, né, hoje, que o Chico psicografou. Um é do Emmanuel, O Pão Nosso, no item 47, que ele fala a respeito dessa multidão. É bem interessante, quando vocês puderem ler. E outro livro é O Missionários da Luz, também psicografado pelo Chico, né, do André Luiz. No capítulo 5, ele fala de uma multidão diferente, que é essa multidão dos espíritos, né, que nos vigiam, estão ao nosso lado e, de alguma forma, unidos ao nosso pensamento, também fortalecem naquilo que a gente acredita. Então, esses espíritos, eles podem, da mesma forma, se nós estamos orando, confiantes em Deus, são espíritos de luz que nos fortalecem e nos fazem caminhar em direção à luz. E se o nosso pensamento é um pensamento doentio, um pensamento negativo, um pensamento de derrota, nós vamos nos unir a irmãos assim como nós, derrotados, e isso vai causar um peso ainda maior na nossa dor, né? Então, quando essa mulher ela venceu as multidões, ela não venceu só a multidão dos encarnados, mas provavelmente a dos desencarnados que também faziam companhia para ela no tempo onde ela se sentia ainda mais fraca. Então, são 2 livros que são interessantes para que nós possamos compreender melhor a leitura desse trecho do Evangelho. E existe ainda um outro, que é o Consolador, também do Chico, né, pelo Emmanuel, na questão 135, onde ele fala, né, que se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal, né? Então, ele explica aqui que o homem, confiando mais em si mesmo do que em Deus, né, deixando o egoísmo dele falar mais alto, ele acaba permitindo que o mal lhe acompanhe, né, e esquece que o determinismo de Deus é do bem, né? O bem dele é um bem que é para todos nós. O mesmo bem que ele quer para mim, ele quer para todos os outros filhos dele. Então não haverá nada que eu possa fazer na minha vida que, se atingir o meu próximo de forma negativa, que vai me fazer feliz, né? Posso me iludir por um tempo com isso, mas em breve eu vou verificar que não, né? Que eu preciso sempre criar o bem de uma forma que esse bem que seja para mim possa alcançar também meu próximo, né? E essa mulher, ela vivenciou tudo isso, né? Quando ela se arriscou e arriscou o outro, né, com a sua presença para se colocar diante de Jesus, ela fez isso pensando no bem,
pensando em mostrar, né, como se deve agir quando você quer se curar, né, que você tem que estar com pensamentos todos voltados para o amor, você tem que estar voltado sempre para que este bem alcance a maioria, né? Nós precisamos acreditar que os nossos dias haverão de ser cada dia melhor quando nós acreditarmos nesse amor que pode nos envolver a todos, né? Que esse bem ele é feito para todos nós, não para alguns, para que uma minoria seja feliz. Então, que possamos hoje nós, com a leitura dessa passagem do Evangelho, fortalecer aquilo que ainda é dor dentro de nós e aproveitarmos esse momento de pandemia, onde nós precisamos muitas vezes estar isolados, né, para olhar para dentro, né, e buscar dentro de nós, junto a Deus, porque Deus está conosco o tempo todo. Então, quando Ele está conosco, quando nós estamos fazendo movimentos corretos para o bem, Ele vai impulsionar para que a gente consiga dar passos largos e chegar mais rápido nessa direção. E quando nós estivermos num caminho que não é o correto, Ele também está conosco, mas Ele está conosco trabalhando em nós as nossas dificuldades, nos lembrando, nos alertando, olha, aí não, né? E aí dá aquela dorzinha no coração e a gente percebe que não é bem esse o caminho que eu devo escolher. Então ele está ali nos auxiliando a formatar uma situação melhor, a preparar uma palavra melhor, a saber ouvir no momento certo, a recolher, né? A se colocar numa situação mais interna para se preparar melhor para depois avançar. Nem que isso leve 12 anos, como aconteceu com a nossa irmã do Evangelho, né? O tempo não importa, nós somos espíritos imortais e todos a caminho da luz. Que possamos, meus irmãos, fazer brilhar a nossa luz a cada segundo vivenciados aqui na Terra. Que Deus nos abençoe a todos.